Salve, irmãos, sua paz do Senhor, amém? Amém. Louvado seja Deus. Eu gostaria muito que nós tivéssemos cada vez mais confiança no eterno e santo Espírito de Deus. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 53, até o verso 58. Diz assim a palavra do Senhor. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo natural se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Amém, irmãos? Amém. Irmãos, o Espírito Santo de Deus, ele tem trazido muitas compreensões para a nossa vida. Hoje é um dia de Santa Ceia, um dia especial, em que Deus deseja que nós possamos valorizar cada vez mais aquilo que tem sido ensinado pelo Espírito de Deus entre nós. Deus colocou no meu coração essa palavra que o apóstolo Paulo faz uma menção sobre a necessidade de nós compreendermos a questão não só da morte, mas do nascimento, da ressurreição e também da ascensão de Deus aos céus, na pessoa de Cristo. Nós chegamos para a casa de Deus nesse dia de hoje e todos nós temos uma ansiedade, naturalmente, dentro dos nossos corações, de compreender cada vez mais as obras de Deus. Uma das coisas que eu vejo que é muito interessante e que o apóstolo Paulo tem total controle e conhecimento é da questão da necessidade do homem morrer. E quando nós olhamos para Cristo, nós vemos então a réplica de tudo aquilo que vai ser sucedido na vida do homem. Cristo nasce através do Espírito Santo, Cristo vive através do Espírito Santo, Cristo, na verdade, é levado à morte através do Espírito e, na verdade, também em seguida, ele vem à ressurreição. E a Bíblia diz então que conclui isso tudo com a ascensão de Deus até os céus na pessoa de Cristo. Devemos nós olharmos para Cristo, para entendermos cada vez mais a obra de Deus, é que Cristo é uma pessoa que ele veio trazer para a nossa vida a abertura de um caminho impossível. Um caminho impossível a qualquer homem, a qualquer mulher, a qualquer ser humano. Ou seja, quando nós olhamos alguém e falamos assim para a gente: a obra de Cristo é gigantesca, a obra de Cristo é gloriosa, você já é salvo, você não é salvo? Aí a pessoa fica perguntando: pô, irmão Marcelo, eu sou salvo de quê? Nós olhamos para Deus, irmãos, temos que perceber que muitas coisas são muito fortes, muito pesadas, são muito violentas, são coisas que danificam até a nossa própria consciência humana, antes de nós devemos tomarmos conhecimento como um todo da obra. Quando você olha para Cristo e alguém fala para você, e você pergunta: você já é salvo, Jesus? Você está querendo dizer o que para aquela pessoa? Toda a questão da natureza física, biológica, você vê que ela tem uma lei. Então nós temos a lei de nutrir o nosso corpo. Nós temos uma lei que nós temos que trazer uma obra contínua de hidratação ao corpo. Por quê? Porque o corpo ele é regido tanto por alimentos como por água. Então é uma lei, você tem que comer e você tem que beber. Quando alguém fala para você que você precisa de salvação, significa que a natureza que você até então tinha diante de Deus, antes da queda, é uma natureza santa. Mas só que no meio do caminho nós perdemos essa natureza. Essa natureza se converteu em pecado. E agora as nossas inclinações, elas são todas voltadas para obras pecaminosas. Então há dentro de nós a lei de Deus que está na nossa mente, mas nos nossos membros humanos está a lei do pecado. Ou seja, o pecado ele vai sempre destinar o homem para que o homem faça as coisas mais horrendas, mais monstruosas, mais abomináveis, mais rejeitadas, as obras que você na verdade repudia. O apóstolo Paulo aqui ele entende
que há uma necessidade de a gente pregar Cristo, e Cristo fala, porque todas as vezes comeis desse pão, bebeis desse cálice, anunciar a minha morte. Por que Jesus fala para anunciar a morte dele? Alguns assuntos, irmãos, eles estão assim na nossa vida, como se fossem assuntos que não tivessem uma solução de imediato. Então nós olhamos, por exemplo, para Cristo. Aí alguém diz, mas por que, irmã Kelly, ele morreu na cruz do Calvário? Quando nós olhamos para o pecado, nós olhamos para uma obra gigantesca pensada por Deus. E quando nós olhamos para Cristo, nós olhamos e vemos que Ele foi a única pessoa, é a única pessoa que poderia, até os dias de hoje, não há ninguém que pudesse substituir essa obra da salvação eterna. Quando fala de salvação, está querendo entender que houve uma mutação, ou seja, a minha natureza era uma quando Deus me criou, mas no meio da queda, a minha espécie humana perdeu a natureza, porque as preciosidades que até estavam então em mim, elas foram retiradas. Então eu ganhei uma nova natureza, eu ganhei uma natureza maligna. A malignidade é algo que não tem conserto por medicina alguma no mundo. É algo que não tem conserto por qualquer que seja o profissional do mundo. Ninguém pode tirar de você aquela natureza que você herdou por causa da queda, por causa da situação do pecado. Então, quando nós falamos de salvação para alguém, nós estamos dizendo para você ganhou uma natureza animalística, você ganhou uma natureza monstruosa. Você pensa nas coisas mais horrendas, nas coisas mais abomináveis e cruéis, são antagônicas à natureza que Deus já tem então tinha em nós. Então a obra de Deus é gigantesca porque nós não podemos entrar na mente de ninguém, de nenhum homem, de uma mulher, e fazer uma obra como essa. Então Paulo está dizendo aqui, na palavra de Deus, porque é necessário que o corpo corruptível se revista da incorruptibilidade. Ou seja, nós temos um corpo e ganhamos esse corpo. Só que tem que esse corpo, ele é um corpo previsível, ele vai se depreciar, ele vai se inclinar às coisas da carne, às coisas da obra do mal, ele sempre vai se inclinar. Mas quando Paulo entende que a pessoa de Cristo, ela existe, então existe a possibilidade de colocar uma situação de frenagem na natureza da nossa vida. Ou seja, nós na verdade vamos pensar agora como Deus está instaurando em nossas vidas pensamentos segundo o desejo de Deus. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, às vezes alguém fica assim, numa resposta muito curta, sem entender. Mas vocês que são cristãos, vocês têm que deixar de beber, vocês têm que deixar de fumar, vocês têm que deixar de fazer isso e aquilo. Irmãos, na verdade, nós não temos que deixar. Nós nunca deveríamos ter nem conversado nisso. E aí você começa a entender que a obra de Cristo é uma obra muito gigantesca, porque o Espírito Santo de Deus, ele dá uma limitação ao homem, e às vezes o homem não compreende essas coisas, ao qual Deus vem fazendo na pessoa de Cristo. Então, quando nós começamos a olhar para Cristo, nós começamos a vislumbrar que a obra é muito grande. E por que é grande, irmãos? É uma obra gigantesca porque você não tem alcance medicinal para fazer algumas situações de regularização da sua saúde. Você está com problemas de imunidade, você vai até o médico, ele faz um exame, se de repente for algo permitido por Deus, aí o médico vai dizer, olha, você está com uma baixa concentração de alguma vitamina, de algum sal mineral, coisa assim. Aí ele repõe, porque isso faz parte da natureza física biológica. Mas a natureza espiritual, irmãos, é a pior natureza em que não há controle, na verdade, de um homem. É uma natureza para ser controlada por um Deus. Então, essa responsabilidade que nós adentramos pela porta é uma responsabilidade que Deus nos dá de observar a obra de Cristo como coisa gigantesca, porque senão você não consegue ver. Então, hoje aqui nessa palavra, Deus colocou no meu coração que alguns assuntos, irmãos, eles na verdade já deveriam estar resolvidos entre nós, mas eles precisam ser lembrados para poder cada vez mais você levar a obra de Cristo. Exemplo, quando nós falamos na verdade da morte de Cristo, nós falamos de alguém que se prontificou a fazer toda uma transição a respeito daquilo que viria a ser a nossa sobrevivência eterna. Então veja bem, Deus nasceu através de Cristo, e aí Cristo vem fazendo toda a obra sacrificial e subiu aos céus. Ocorre que muitas das vezes a gente não observa a transição entre um ponto e outro da nossa vida na face da terra. Por exemplo, nós nascemos, mas quando você nasce é tudo muito novo, é tudo muito repentino, tudo é surpreendente. Mas ocorre que a vida ela vai para um ciclo que você vai amadurecendo,
você vai ganhando no tempo de Deus, mas às vezes você não percebe que eu e você temos validade sobre a face da terra. Nós não somos um produto de validade indeterminada na face da terra, nós temos validade. Então a Bíblia fala que nós temos a validade. O que nós fazemos então? Vamos trabalhar com a consciência de que o corpo é algo que é interessante para que Deus possa fazer a transição da nossa vida através de Cristo Jesus. Então você vê que Paulo tem uma preocupação não parcial, ele tem uma preocupação no total de toda a pregação do Evangelho. Ele está dizendo aqui no primeiro verso que eu li, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. O que ele está falando, irmãos? Nós sabemos que nós temos um corpo corruptível, há uma lei nele que ele geme para fazer coisas que são, na verdade, da natureza dele. Então alguém que está inclinado, às vezes, a frear uma coisa, freia uma, freia outra, mas daqui a pouco a natureza faz assim, ó, escapa para outra coisa. Por quê? Porque a natureza que foi colocada na nossa vida é uma natureza maligna. E o que acontece é que as pessoas não entendem isso, elas pensam que a própria mão vai frear essa situação. A sua mão não pode frear todas as coisas, por quê? Porque é uma coisa de impulso da natureza, uma coisa que foi, na verdade, desenvolvida pela natureza maligna dentro de nós. Então nós somos oriundos de um projeto de Deus, mas que caímos por causa do pecado. Então agora nós temos que valorizar quem? A pessoa de Cristo. Quando você começa a entender que essa pessoa teve um nascimento em que foi anunciado, ou melhor, a geração dele foi anunciada, o nascimento dessa pessoa foi anunciado, a vida dessa pessoa como um todo foi falada, e aí você aprende o quê? Que este corpo é corruptível, ou seja, ele está inclinado às coisas da corrupção do gênero. E aí você tem que entender que é uma frenagem não possível ao homem. Então não tem ninguém que possa frear alguém que você diga assim, aquele homem é um estuprador, aquele homem é um adúltero, aquele homem é um homicida. Mas por que ele faz todas essas coisas? A natureza que ele tem é uma natureza que se inclinou para todas as coisas ruins. Então, quando nós pregamos aqui várias doutrinas, nós estamos pregando o quê? Nós estamos pregando a impossibilidade de um assunto ser resolvido por um homem. Esse assunto não tem como ser resolvido por um homem se você colocar todos os palestrantes, todos os psicólogos, se você colocar todos os homens que têm uma didática relativa ao ser humano, nunca vai parar isso. É uma ilusão você pensar que a Lei Maria da Penha vai frenar os homens. Pode até dar uma diminuição no controle do assunto no sentido do julgamento, para as pessoas terem algum temor, mas isso não muda nada. Por que não muda? Porque somente a transição de um corpo corruptível para um corpo incorruptível é que vai mudar tudo. Só que tem que se insiste novamente, vamos falar, não adianta falar, não adianta aconselhar, não adianta dizer que vai prender e que vai condenar. Bom, eu não estou querendo dizer que nós vamos dar liberdade nessas coisas, mas Paulo está dizendo aqui, porque é necessário que este corpo corruptível, está pregando para os coríntios, se revista da incorruptibilidade. O que é revestir de incorruptibilidade, irmãos? Eu falei ontem para os irmãos que a incorruptibilidade é você entender que você vai passar por uma transição através do poder de Deus. Então você começa a olhar para o poder de Cristo e você vai se tornar uma pessoa incorruptível. Como controlar a incorruptibilidade? Então começar a entender que você tem que ser uma pessoa justa, tem que ser um homem repleto da justiça. Você não pode ser um teatro, uma fábula, você não pode ser uma coisa longínqua que você acha que nunca vai acabar. Porque o próprio Deus prevê, dentro de uma situação bem clara de decreto, a duração das nossas vidas de 70 anos. Por alguns, pelos novos 3 alcançam 80 anos. Ou seja, não há validade que seja indeterminada. Então, quer dizer que eu vou acabar? Sim, você vai acabar, eu vou acabar, todos nós vamos acabar. Paulo está dizendo aqui que se revestir da incorruptibilidade é você entender que seu corpo vai sofrer uma transição. É isso que nós devemos entender, porque às vezes nós vivemos uma vida e a impressão que a gente tem é que você não vai morrer nem eu. Por quê? Porque não há responsabilidade com a expressão de Deus na sua palavra. Então, mesmo uma criança, mesmo um jovem, mesmo uma pessoa madura, ela tem que entender que naturalmente ela nunca poderia viver nesse corpo de forma eterna. Alguém vai me compreender, mas por que não? Porque não pode viver. Esse corpo aqui ele vai se depreciando ao longo do tempo. Esse corpo aqui ele vai perdendo a força, ele vai envelhecendo. Ele não é um corpo que foi feito
para que vivêssemos eternamente. Esse corpo aqui é sujeito a doenças, é sujeito a bactérias, é sujeito a uma fragilidade. Cai ali, ele quebra, bate ali, ele já fica por ali. Então esse corpo corruptível, ele é um corpo que não deve de maneira alguma prosperar, porque alguém diz assim, mas morreu porque tem que trocar de corpo. Isto é, se acreditar na palavra de Deus. Então você tem que entender isso. Você vai levar esse corpo até quando? Até 150 anos? Não, ele não vai aguentar. Por que ele não vai aguentar? Ele não foi feito para isso. Esse corpo aqui, o apóstolo Paulo está dizendo que é um corpo corruptível. Ele é sujeito à corrupção, ele sente dores, ele sente o flagelo das doenças, ele sente a fragilidade de combater as demais coisas que estão ao nosso redor. Então quando você olha para Cristo, você olha uma obra, você vai me salvar de quê? Irmão, a sua vida tem qualidade. Irmão, Jesus Cristo morreu, mas ele quis dizer para você o seguinte, que nem só a morte dele é o que nós temos que olhar como obra gloriosa e eterna que sempre será, mas nós temos que olhar a questão da ressurreição. A ressurreição, ela é possível a Deus e a Cristo, como nós vemos. Então, quando nós olharmos para a palavra de Deus, nós começamos a ficar mais entendedores de que a morte não é um problema. A morte é algo necessário para que nós possamos dar continuidade à vida eterna. Porque a palavra de Deus, ela tem uma previsão muito soberana. Deus fala que nós precisamos aqui de um corpo que não seja corruptível, seja um corpo incorruptível. Mas nós já temos a vida, então nós não vamos receber nova vida. Espera aí, pastor, nós vamos receber uma nova vida? Não, a Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia fala que nós vamos receber um novo corpo. Mas em qualquer texto, a Bíblia diz que a vida é nova quando nós já temos a Cristo. Nós já temos a Cristo. Então nós já recebemos a Cristo, nós já temos uma nova vida. Nós não vamos receber outra vida, nós vamos receber a Cristo, no sentido mais expresso, mas não é uma nova vida, porque Paulo está dizendo aqui que a nossa necessidade agora é de receber um corpo que é incorruptível. Porque quando você vê Paulo falando que no abrir e fechar de olhos, nós estaremos dentro de outro corpo. Mas agora o que nós devemos pensar é o seguinte: a Bíblia diz que aquele que morre com Cristo ressuscita com Cristo, mas aquele que morre sem Cristo, ele ressuscita sem Cristo. Ou seja, eu não sei nem se vai haver um novo corpo para ele. Por quê? Porque ela morre sem Cristo, irmãos. Ela morreu sem Cristo, todos os interesses de Deus já estão praticamente julgados naquela situação em que a pessoa morreu sem Cristo. Mas alguém vai dizer, pastor, não vai a julgamento. O que diz a Bíblia é que não vai a julgamento, porque aquele que morre sem Cristo, aquele que crê batizado, será salvo. Mas o que não crê, o que diz a Bíblia? Nem será julgado. Então é uma situação que a gente tem que pensar quando nós olhamos para Cristo, um dia como hoje, Santa Ceia. Mas devemos falar assim e ajudar sempre os mais novos, e que essa é a nossa obrigação como pessoa mais velha em Cristo. Mas devemos entender e esclarecer aos irmãos que a morte é algo necessário. Não é algo que seja para você chorar eterno. Não, é necessário que eu vá. Por quê? Olha, eu preciso gozar da eternidade. Eu preciso abandonar o meu corpo corruptível. Eu preciso abandonar as minhas obras de injustiça. Eu preciso dar sequência ao reino de Deus, que são obras de justiça, pautadas na incorruptibilidade. Então, eu estou num plano em que Deus pensou sobre todas as coisas antes mesmo de nós. Bom, até aqui vocês estão no corpo corruptível. Até aqui vocês estão sujeitos. Mas depois que vocês, através do poder de Deus, começarem a entender que a justiça de Deus ela é eterna, na pessoa de Cristo em todos os lugares, Deus, irmãos, Deus só pensa naquilo que é mais linear, que é mais perfeito. Deus pensa em justiça. Às vezes nós estamos cometendo umas coisas que são coisas que nunca deveriam ser cometidas por nós. E essas coisas eu quero dizer o quê? Eu quero dizer que alguns assuntos já estão resolvidos da parte de Deus. Olha, os assuntos da ressurreição. Só Cristo pode fazer com que o homem seja um homem ressurreto, ou seja, que ele ressurja dos mortos e receba um corpo. Não há corpo para você comprar em qualquer lugar do mundo. A pessoa morre, alguém vai dizer, mas aí, acabou? Não, para aqueles que são lavados e remidos com Cristo, não acabou não. E para os profanos acabou. O que falta para eles? A Bíblia fala um julgamento, uma condenação eterna. Então, isso nos ajuda a nos despertar que quando nós estamos na casa de Deus, nós vemos os assuntos espirituais com muito mais realidade do que aqueles que têm uma vida profana. Porque aquele que é profano,
ele não está vendo nada. Só que o mundo de Deus é tão moderno, tão avançado, que ele controla todas as coisas de uma forma invisível. Você não está vendo, mas você está sendo recompensado. Você não está vendo, mas você está sendo curado. Você não está vendo, mas você está sendo desembaraçado. Você não está vendo, mas você está sendo abençoado. Por quê? Porque o mundo invisível de Deus, irmã Eliette, é muito mais moderno, mais sólido e muito mais, na verdade, poderoso do que qualquer pensamento sã da nossa mente. E quando nós olhamos então para a pessoa de Cristo e vemos hoje nesta manhã, nós pensamos a ver o quê? Então quer dizer que a morte é mais do que necessária. E a ressurreição é mais do que necessária, porque eu não vou ficar nesse corpo aqui, ele não aguenta. A transição, talvez de mais 20, 30 anos, ele não aguenta. Algumas pessoas chegam já aos 50, já carregadas, ou para ser 30, já estão repletas, pesadas de pecado, e não há arrependimento. Olha, mas não há pessoa de Cristo, não há a porta de Cristo, não há o pão da vida. Mas se a pessoa, irmão, não olhar para a grandiosidade da obra de Deus, ela mergulha na hegemonia temporal. Você olha, por exemplo, para milhões e milhões de pessoas. Quando Jesus morreu, ele teve uma morte que foi a propiciação, ou seja, ele foi uma oferta a Deus para que não houvesse nunca mais nenhuma reclamação de homem algum. Então o que Deus fez na morte de Cristo? Colocou Cristo sujeito a todas as vergonhas possíveis e impossíveis. Quando ele morreu, como disse a nossa amada irmã Rosângela, ele antes naturalmente foi preso, já sofreu aquela vergonha pública. O Filho de Deus foi preso? Foi preso. E depois dali ele passou a sofrer o vitupério de todos os lados. Mas uma coisa você vê, para você entender, e todos nós entendemos, que a justiça de Deus, irmãos, por mais que você pense que ela está sendo completamente humilhada, que ela está sendo enfraquecida, ou coisa dessa natureza, como os homens pensam hoje, tipo assim, os homens estão fazendo uma reunião no mundo, então tem a cúpula dos países mais ricos. Eles entendem que eles vão colocar a rédea nos mais pobres. Eles entendem que vão, na verdade, governar o universo, considerando todos os países e nações. Mas não vão. Por que não vão? Porque a justiça de Deus, irmãos, em Cristo, é uma justiça que ela é infalível para qualquer que seja o gênero humano. Ela é infalível. Ora, hoje o homossexual pode estar homossexual, pode estar, mas amanhã ele pode estar, sabe, desejando digerir a justiça de Deus. Porque quando nós aqui reunimos para falar de Cristo, nós estamos querendo dizer o seguinte: a justiça já foi pregada quantas vezes pelos irmãos e quantas vezes pelos ministros que aqui estão, os irmãos que fazem uso da palavra mais direta. O que acontece com isso? O uso da palavra direta, de maneira alguma, vai ficar invalidado. Paulo fala que não é de maneira alguma que essa obra vai ficar em vão aqui. Por que não vai ficar em vão? Irmãos, Cristo é o Senhor de tudo de todos. Então Deus quer dizer para você e para mim, nesse dia de Santa Ceia, que assim como Cristo, na verdade, morreu e ressuscitou, assim vai se dar a nossa vida diante de Deus. Mas qual é o propósito de nós entendermos? Justiça, irmãos. Às vezes nós fazemos coisas assim mais abomináveis. Às vezes você cuida de um assunto na sua vida como se fosse um santo. Mas quando você fecha os olhos, aquele assunto nada mais é do que nada. Mas quando você cuida de uma natureza em que está no coração de Deus, é algo eterno, porque você vai ser chamado para outros cargos, para outro galardão, acima daquilo que você faz hoje. Porque veja bem, alguém que tem fome e sede por Deus na pessoa de Cristo, ele começa a entender que Cristo é a pessoa que devolve a situação de uma vida que até então não poderia ser devolvida por homem algum, por mulher nenhuma. Então, qual é a obra que é gigantesca? Cristo. Qual é o assunto que ele pode resolver? Um assunto imutável, de natureza maligna. Porque, veja bem, a monstruosidade do pecado, ele faz coisas que você fala assim: chama a polícia, chama a justiça dos homens, não vai acabar. Por quê? Não vai acabar. A malignidade, para você incluir na sua mente a importância de Cristo, ela é infinita. A malignidade, irmãos, ela não tem fim. Quando você vê alguém fazer um homicídio do modus operandi mais abrupto, mais cruel, mais maquiavélico, você fala assim: nossa. Mas quando você fecha os olhos aqui, a malignidade já pulou para ali. Quando você fecha os olhos daqui, aí você fica horrorizado, ela já pula para ali. E ela vem pulando de milênio em milênio. Quando você olha para Jesus Cristo, você vê uma geração de homens e mulheres como a nossa, voltados e pautados
abrigados na pessoa de Cristo. Então não há saída para o homem quando ele não pensa que, na verdade, Cristo é a pessoa que vai frear, Cristo é a pessoa que vai, na verdade, controlar, Cristo é a pessoa que vai tirar a pessoa da UTI, da condenação eterna, põe de pé e a pessoa começa a fazer, então, a justiça dele. Paulo aqui está explicando para eles, de uma maneira bem clara, que já estão adiantados, que eles precisam se revestir da incorruptibilidade espiritual. O que é se revestir? Cada vez mais eu vou ver os irmãos orientados por Deus e pelo Espírito Santo a fazerem uma vida de santidade. Mas por que, José, uma vida de santidade? Aí vem o outro e levanta com a sabedoria e vai dizer: não, José, nós vamos sofrer uma transição. A primeira transição que nós iremos sofrer é entender que todos nós temos que ser agentes da justiça de Deus. Nós não podemos desejar uma riqueza, que aquilo é uma malignidade, que a Bíblia diz também que a riqueza vem de Deus, mas ela pode se tornar algo mal para mim, porque a Bíblia diz que a raiz de todos os males é o dinheiro. Uma coisa é você precisar de uma sustentação terrena e temporal, outra coisa é você imaginar os seus quartos, a sua cozinha, a sua janela, tudo, sabe, repleto de dinheiro, mas de muito dinheiro. Por quê? Eu quero alcançar a minha liberdade humana. Meu Deus. Só que tem, irmãos, que é preciso pensar em Deus, na perfeição que Deus é. O mesmo Deus que abre portas e dá vida, e dá a bênção, e dá a vitória, o mesmo Deus que leva você a riqueza, o mesmo Deus que leva você a sabedoria, a coragem, e todos os valores que são do coração de Deus, do segredo de Deus, é o mesmo Deus que vai te levar à morte. Então a morte é um processo de conexão, em que quando nós olhamos para Cristo, ele diz: olha, aquele que morre com Cristo, ressuscitará com Cristo. Mas aquele que morre sem Cristo, não ressuscitará com Cristo. Por quê? Porque os interesses daquela pessoa, seja homem ou mulher, não são interesses que tem, na verdade, na mente e na capacidade da justiça de Deus. Não faz sentido se eu vou embora, se eu vou abandonar meu corpo, se eu vou abandonar, na verdade, aquilo que é transitório, passageiro, de um corpo corruptível. Não faz sentido eu desejar ter o domínio de todas essas coisas. Por quê? Eu vou embora. Eu preciso ter apenas o suficiente. Quando você entra na presença de Deus, Deus não quer dizer que você vai ser pobre de maneira alguma. Você vai ser uma mulher rica. Você vai ser uma mulher que vai ter tudo, no sentido material, no sentido espiritual, que seja contente do coração de Deus. Porque às vezes Deus pode te dar 3, 4 milhões e não ser absolutamente nada. Mas Deus pode te dar 1 milhão e você, na verdade, abraçar aquele 1 milhão como se fosse um Deus. Então eu fico muito preocupado que às vezes nós não entendemos a situação de Deus, de dar ou não dar. Deus pode te dar uma bicicleta e você se sentir a pessoa mais privilegiada do mundo e abandonar a Deus. Mas quando Deus também pode te dar metade do mundo e você se sentir como nada e nunca jamais abandonar a Deus. Então o coração que Deus nos dá, irmãos, é um coração que é previsível todas as coisas. Porque às vezes você trata o corpo como se fosse uma coisa que ele fosse viver eternamente. Há uma recomendação da parte de Deus que diz que nosso corpo deve ser irrepreensível, corpo, alma e espírito. O que é irrepreensível? Nós devemos cuidar, mas cuidar é uma coisa, idolatrar já é outra completamente diferente. Então a verbalização aqui está se dando bem claro para eles: é necessário que o corpo corruptível se revista da incorruptibilidade. Então eu tenho que começar a achar o seguinte: é normal que eu ganhe meu salário? Claro que eu preciso pagar minhas contas. É normal que eu tenha um trabalho? É normal, eu preciso trabalhar, e a Bíblia diz que se eu for trabalhar de noite e dia. Mas o que não é normal nisso? O que não é normal é eu juntar tesouros e mais tesouros. Meu Deus! Imaginando que os meus esforços agora são para os meus tesouros. E eu abandono então a possibilidade de ter um corpo incorruptível. Por quê? Porque eu estou inclinado à obra da corrupção. Eu estou inclinado às obras que na verdade são repudiadas por Deus. Paulo está dizendo aqui que é necessário que da incorruptibilidade é que o corpo mortal se revista da imortalidade. Veja bem, quando você tem um corpo corruptível, você está sujeito à morte. Mas quando você tem uma vida sujeita à justiça de Deus, opa, Deus está aqui é a pregadora da justiça. Aqui, ó, tem a pregadora da justiça também. A pregadora da justiça traz para a gente. E os que não são? Não interessam a gente. Traz só os que são pregadores da justiça. Aqueles que se movimentam no mesmo modus operandi de Jesus. O que Deus quer que você entenda assim é quando você olha para Cristo, você olha para um homem perfeito. Ele se movimenta
nas providências que são pensadas por Deus. Então, o que Deus pensa, irmã Eliette? Deus pensa na condição de justiça para todos os homens e mulheres. Deus pensa, na verdade, em dar a vida eterna para os homens. Mas existe um óbvio impasse. Nem todos poderão ter a vida eterna. Por quê? Porque a vida de corrupção, ela não encaixa num corpo que é incorruptível, imortal. Então, quando Deus prepara você e a mim, Ele já deixou encaixadinho a sua mansão, já deixou encaixado lá o seu corpo. Quando você sai de um corpo para o outro, a Bíblia diz que é um abrir e fechar de olhos. Você já está no outro corpo. É previsível que Deus, na verdade, não vai preparar um corpo de alguém que está em corrupção. Por quê? Aquela corrupção que ela tem aqui, em que ela trata de uma maneira que não deveria tratar, é que ela quer levar para lá. Só que Deus não, ali. Aqui não preparamos nem corpo para você, muito menos morada, mas preparamos a sua condenação. Então, quando você olha uma palavra como essa, Paulo está falando de coisas em que foi uma grande vitória de Deus. Ele está dizendo aqui, que quando este corpo corruptível, que é o nosso, se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte. Irmãos, a morte foi tragada, por quê? Porque quando você tem um corpo corruptível, você tem que saber domar ele. Como eu vou domá-lo? Eu não consigo. Porque isso é uma obra para um Deus. Mas quando eu sigo os pensamentos daquele Deus, da pessoa de Cristo, eu começo a ver que eu posso domar esse corpo, que é um corpo corruptível. Ele é voltado sempre às coisas erradas, você é sempre. Mas quando eu quero fazer o bem, eu faço o mal. O apóstolo Paulo tem esse entendimento, irmãos, que a maldade, a malignidade é uma lei que está dentro de você e dentro de mim. Mas essa lei é uma lei que ela é travada, ou seja, ela é possível a sua suspensão de forma que você olhe para Cristo. Então, como eu suspendo essa lei da maldade, da minha malignidade? Olho para Cristo, começo a fazer a justiça de Cristo, ser semelhante a Cristo, observar os pensamentos de Deus. Por quê? Porque são pensamentos contraditórios, mas há poder para demolir. Abre comigo lá no Romanos 7 para você ver o que eu estou falando com você. Todos encontraram? Romanos 7, 25. Olha o que diz a palavra do Senhor. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Então você veja bem, tudo que nós estamos dentro de nós não é uma coisa que está no controle do Eduardo, resolver todas as coisas. É claro que ele tem Deus na mente, mas a lei do pecado só pode ser freada se você tiver uma comunhão com Cristo. Os homens que têm a lei do pecado, mesmo que eles pensem de forma religiosa, o pecado não lhes obedece, porque é uma forma religiosa, não é uma forma de gratidão a Deus, não é uma forma em que você entende, bom, estou justificado pelo derramamento de sangue de Cristo. Paulo entende isso de uma forma, e ele aqui faz uma certa advertência, ridicularizando a morte. Então ele está ridicularizando a morte, ele está dizendo assim: tragada foi a morte. Ou seja, por quê? Porque a morte, irmãos, ela vituperava as pessoas do passado. Ela levou milhares de homens e mulheres ao sofrimento espiritual, em que eles não tinham nem a esperança de que eles viriam um dia a ter uma segunda chance, uma vida. Não, tragada foi a morte. Por quê? Ela dizia: eu vou matar e vou deixar você sepultado. Então a morte era um assunto que não tinha solução até então. Então Paulo agora aqui está fazendo uma reverência a Deus, dizendo: tragada foi a morte. Aí ele pergunta: onde está a morte? A tua vitória. Por quê? Porque a morte prevalecia. O pecado, irmãos, durante muitos anos da vida do homem, ele prevaleceu, sabe, de uma forma avera. Por quê? Porque o pecado era um monstro que chegava nas casas e matava. Através de quê? Através da obra que lhe favorecia. Porque você vai num casamento, você nunca vai imaginar que vai sair uma morte. Quantos casamentos na face da terra, homens por ciúme, mulheres, outros mais periféricos da situação, alguém saiu todo alegre, vestiu-se dentro de casa e de repente está num funeral daqui a um dia, 2 dias. Então veja bem, quando a morte é tragada, você vê alguém que foi tão alegre, visitar um outro parente no país e de repente, no meio de uma confusão, uma corrupção, acabou morrendo por lá. Alguém que saiu da casa da sua mãe como uma mulher virgem, como uma mulher que sempre se dedicou ao pai, à mãe,
aos estudos, foi tão fiel a tudo, e de repente vai morar com um homem, e aquele homem promete fundos e mundos e fundos. Não dá 4, 5 meses, aquela moça vem a óbito. Então a Bíblia fala em inúmeras situações em que a morte tragava as pessoas. E nós vemos aqui que Paulo está ridicularizando a morte. Ele está dizendo aqui, olha, onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Ou seja, o aguilhão ela empurrava as pessoas para que as pessoas vivessem no pecado. O mundo até hoje é assim, irmãos. Você vê que você está na igreja, você está na casa de Deus, muitas vezes é uma dificuldade você chegar na casa de Deus, e o outro ao teu lado não entende que você deve se desviar da morte. Por que você deve se desviar da morte? Porque a morte, irmãos, é a condenação de uma vida que não serviu a Deus, que não prestou a devida homenagem a Deus. Nós estamos aqui agora, a Bíblia diz que mais vale uma alma salva do que o mundo inteiro perdido, porque uma alma salva, irmãos, ela cobre uma multidão de pecados, ela homenageia a Deus como talvez centenas e milhares, porque a força de alegria, a força de reconhecimento, de gratidão que é na pessoa de Cristo, irmãos, é tão imensurável, que quando o próprio Deus olha para Cristo, ele consegue ver uma obra gigantesca de 1 metro. Mas quando você às vezes não tem conhecimento, você não fala, não acredito. A pessoa não consegue glorificar a Deus. A pessoa não consegue engrandecer, exaltar. Por quê? Por que nós estamos tentando ser gratos? Porque amanhã todos nós vamos precisar de atos de justiça. Todos. Amanhã, no sentido um pouco mais distante, nós vamos precisar dos favores de Deus. Eu não sei, irmão Marcelo, o que eu vou enfrentar. Eu não sei se eu vou enfrentar uma cúpula de homens e mulheres contrários à minha vida. Eu não sei se um grupo de mulheres ou de homens vão me debochar da meu existencial. Eu não sei, na verdade, se alguns desejos que eu vou morar lá no Afeganistão. Eu não sei se sou odiado também pelos próprios pais, pelas próprias mães. Eu não sei. Então, quando você fala que a guerra foi a morte, Paulo está dizendo, acabou, hein? Acabou em todo o continente. Sabe, as suas conquistas e o seu prevalecer, acabou. Então a morte houve silenciosa, mas acabou por quê? Por causa da pessoa de Cristo. Mas se não fosse a pessoa de Cristo, eles estariam fazendo suas vítimas até o dia de hoje, no sentido de uma hegemonia, de um oceano infinito só de pessoas que foram tragadas por ela, sem contudo ter a oportunidade de salvação, que é uma vida de eternidade, onde o homem abandona, pela graça de Deus, o corpo corruptível, um corpo que trouxe muitas tristezas diante de Deus, um corpo em que Deus ouviu muito choro, muitas lágrimas, muitas das vezes Deus não podia fazer nada por causa do pecado. Então, quando nós olhamos para aqui, no trecho adiante, nós vemos assim, que o apóstolo Paulo diz de novo, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Aí ele vem falando aqui, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Esse ponto aqui é um ponto muito interessante de nós aprendermos. Presta bem atenção nesse assunto. E a força do pecado é a lei. Nós sabemos que a lei, que Paulo se refere aqui, é uma lei que Paulo está dizendo que ela serviu de meio. Mas a lei, ela é santíssima, ela é justa, ela é poderosa. Ela serve de um meio para que nós possamos chegar ao fim, que é Cristo. Aleluia. Então Paulo está dizendo aqui que o aguilhão da morte é o pecado. Por que ele está dizendo que é o pecado? Porque a lei, ela serve de transição, mas ela não manifesta salvação. Então a lei é algo que chega por um meio. Você precisa da lei? Sim, eu preciso de tudo da lei. A lei não é uso obrigatório, é uso obrigatório. Você precisa saber como as coisas começaram. A irmã Elias vai falar com alguém, e alguém pergunta, irmã Elias, como começou tudo? Vamos lá no livro de Gênesis. E depois, como foi? Vamos lá no livro do Êxodo. E depois, irmã, vamos no livro de Números. Então a irmã Elias vai dar a transição da lei. Tudo começou assim, irmã José. Tudo começou assim, irmã Flávia. Então, no que diz respeito aos 5 livros, a lei, Paulo está dizendo assim, que a força do pecado é a lei. Mas por que a força do pecado é a lei? Não é no sentido pejorativo, é no sentido de que a força do pecado, você vai lutar para se salvar com o teu braço. Você vai lutar para se salvar com as suas questões humanas. Porque a lei, ela mostra a necessidade de um Salvador. Onde é que nós vamos apoiar? Um Salvador. Então, quando nós olhamos aqui, Paulo está dizendo aqui, olha, o aguilhão da morte é o pecado, é a força da lei, a força do pecado é a lei. Qual é a força do pecado?
Por que a pessoa olha para a lei e vê que é a força do pecado? Quando você olha para a lei, o que você imagina é que você não vai se salvar. Se você não soubesse o que era pecado, você não tinha aquela imagem aviltada do que é pecado. Mas quando você olha para a lei, você fala, nossa, como é que eu posso me salvar? São 613 movimentos. Eu tenho que fazer meu esforço. Você tem. Mas aí você vai andando, você vai dizer assim, eu não consigo me salvar por aqui. Então ele está dizendo que a força da lei é o pecado. Porque quando você olha para a lei, você fala assim, não faz. Eu estou vendo aqui que meu pecado ficou gigantesco. Por quê? Porque eu olhei para a lei. Ela aumenta, ela faz um vulto maior daquilo que é o meu pecado. Mas na verdade, a propositura da lei não é salvar. A propositura da lei é te dar consciência que existe um Deus, um Criador, e que a justiça dele deve ser proclamada. Mas onde é que a justiça de Deus é continuada? Na pessoa de Cristo, como nós estamos pregando hoje. Então começou tudo ali e pensamos, tudo bem, aqui é a transição. Aqui nós não vamos salvar o homem, ele vai tentar se salvar pelas suas próprias mãos, não vai conseguir. E aí, Paulo diz assim, o aguilhão da morte é o pecado, é a força do pecado é a lei. Mas ele diz depois em seguida, graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então quer dizer o seguinte, a lei é o meio, mas o fim de todas as coisas, irmãos, é a pessoa de Cristo. O fim de todas as coisas, no sentido de quem diz, quem vai fazer o julgamento, quem vai fazer a absolvição, quem vai fazer o trabalho de dar, receber o galardão, é tudo Cristo. Então essa pessoa, nós devemos consagrar um relacionamento de entendimento. Por quê? Porque todas as pessoas são atraídas a Deus na pessoa de Cristo. E alguém falar para você, mas o pastor disse que nós devemos receber só o corpo, não a vida. Irmãos, todos nós já recebemos a vida. A vida, ela vai ser encapsulada num novo corpo. Nós já temos a vida porque temos a Cristo. A palavra de Deus diz que a eternidade é que conheçam a Deus como o único Deus verdadeiro e a Cristo que enviaste. Então você não vai ter outra vida, você vai ter outro corpo. Novas coisas vão acontecer, porque Deus é um ser muito inovador. A Bíblia diz que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem o coração sentiu. É o que Deus tem preparado para nós. Mas a vida vai ser encapsulada num corpo que é um corpo incorruptível. O que Paulo está querendo dizer é o seguinte, usa a tua vida como se você estivesse já vivendo a eternidade. Já falei isso muitas vezes para os irmãos, você não tem que morrer para esperar a eternidade agora, irmãos. Por quê? A única coisa que me falta é lutar para me desfazer, abandonar esse corpo, irmãos. Por quê? Porque eu vou continuar minha vida em Cristo Jesus, segundo a palavra. E quando eu olho as homenagens que são feitas na obra de Deus para a nossa vida, você veja bem, irmão, você colocou um assunto em que você não vai gastar um centavo. Você colocou um ponto final nas obras do inferno e da morte. Por quê? Porque a vida de Cristo agora está em Paulo, e ele diz assim, não vivo eu, mas Cristo vive em mim, porque Paulo está experimentando uma vida em que muitos de nós às vezes não experimentamos. Alguém está esperando dizer, mas aliás, precisa o que para a gente se sentir mais feliz? Irmãos, você compreender que quando você vive uma vida com Cristo, você vive uma vida soberana. Você recebe os dons espirituais, você recebe as visões, você recebe as revelações, você recebe e você vê naturalmente Cristo na minha vida. É como agora, por exemplo, eu tenho certeza que nesse momento muitos de vocês estão pensando o que eu estou pensando, eu não sou uma pessoa só. Nós estamos aqui com o presbítero, é o nosso companheiro e amigo. Então eu estou pregando, mas estou lembrando dele. Mas por que eu estou lembrando? Porque ele é amigo nosso, todas as cenas ele está aqui. Se eu não tivesse um pensamento em Cristo Jesus, eu não poderia de maneira alguma ter essa sensibilidade, porque a Bíblia diz amar uns aos outros. Então o nosso amor em Cristo deve perdurar e ser um amor maior. Essa santa ceia está sendo celebrada para que você entenda o seguinte, olha, foi anunciado a você e a todos nós inúmeras vezes que você precisa de um corpo incorruptível, que você precisa da justiça de Deus, que você precisa entender que a morte foi tragada. Por que ela foi tragada? Por uma única pessoa chamada Jesus Cristo, Filho de Deus. Aleluia. Se eu na verdade olho para ele, eu sei que ele ressuscitou. E eu na verdade tenho que pensar nisso. Eu vou envelhecer, irmã Flávia. Quando o homem vai exumar um corpo, muitas das vezes ele encontra meia dúzia de ossos. Não obstante, ele encontra alguém que esteja ali até montado.
Mas normalmente não encontra-se nada mais. O que você entende? Eu preciso que meu espírito, meu corpo, minha alma, o corpo vai se desfazer. Eu olho para a ressurreição de Cristo, eu preciso de um abrigo para me colocar minha alma e meu espírito. Então você deve levar esse pensamento, irmãos, como seguro para a tua vida. Eu não posso ficar sem um corpo. A Bíblia está dizendo que quem providencia um corpo incorruptível, lá na frente é Deus. Mas antes que isso aconteça, Paulo já entende que a vida com Cristo é uma vida muito maior. É muito mais gratificante Deus lembrar de um homem que se dedica em todo o tempo a fazer a justiça de Deus. Olha, Deus está procurando o justo. Onde tem? Aquele homem lá é justo. Onde tem? É muito difícil Deus achar uma mulher justa e um homem justo. Então ele fica procurando todos os dias aqueles que se tornaram, aqueles que na verdade se transformaram. Se transformaram por quem? Pela pregação, pela obra sacrificial de Cristo. Quando tem referência de olhar, opa, achei, quando Deus fala, achei Davi, o que ele viu? Davi é o homem que eu vou impregnar ele da minha justiça. Davi é o homem que eu vou impregnar ele do meu entendimento, da minha sabedoria, da minha coragem. Então quando você vem pregar a Cristo em um lugar como esse, falar da salvação, falar da Santa Ceia, quem eu estou homenageando? Eu estou homenageando uma única pessoa que pode trazer a justiça não só a nós, como pode fazer ela ser apregoada continuamente na face da terra. Todos os dias que você olhar, você deve entender a malignidade, sabe? Eu vou te dar um exemplo. Imagine que nós estivéssemos num leprosário. E todos nós estamos no leprosário. Alguém quer sair para lá, os leprosos se levantam. Quer sair para cá, os leprosos dizem, aqui não passa. Só que dentro do leprosário seria uma causa monstruosa na nossa vida. E alguém diz, não tem ninguém para salvar. Qual é a situação? Você vai se contaminar com a lepra. Em seguida, então, virá também a tua morte. O mundo, irmãos, é um lugar como esse. As pessoas odeiam a justiça de Deus porque elas querem que as obras profanas elas prosperem. Elas querem que seja dado ao mundo uma propriedade que não pertence ao mundo. Então, todos os direitos do mundo, eles querem tirar das mãos de Deus. Mas só que tem que Paulo está dizendo aqui, olha, que a morte foi tragada. Se ela foi tragada, ela fala, se ela foi tragada, ela está dominada. Se a morte foi dominada, o que significa através de nós hoje como exemplo? Olha para Cristo. Mas alguém vai dizer, mas por que olha para Cristo? Irmãos, se você não olhar para Cristo, você vai morrer. E por que você vai morrer? Você vai ficar semelhante aos que não creem em Deus. Você observa que eles chamam a gente nunca para um discurso maior, até mesmo eles estão dentro da casa de Deus. Eles chamam você e eu sempre para um discurso maior. Não tem nada a ver, José. Pode andar desse jeito. José, não tem nada a ver você fumar um cigarrinho, ou beber uma cerveja de álcool. Não tem nada a ver. Veja bem, irmãos, quando você é um homem ou uma mulher que tem a justiça de Deus, você começa a ver que as fases vão batendo. As fases vão batendo, chega um momento que alguém fala assim, mas não precisa isso, mas como não precisa? Se o próprio Deus tem nos dado, pelo Espírito Santo de Deus, o caminho que é Cristo, eu nunca vi Cristo envolvido em nenhuma balbúrdia, eu nunca vi Cristo envolvido em nada que fizesse aprimoramento aquilo que seja profano. Eu nunca vi. Então por que nós falamos de várias coisas e vem o outro lá de longe? São usos e costumes. Então anda nu, anda pelado, porque são usos e costumes. Mas nós olhamos e vemos o que? Não, irmãos. Nós temos que ter uma reverência a Deus. Por quê? Irmã Eliette, irmão Osmar, é a nossa única saída. Irmã Flávia, nós não temos saída, nós não temos outro Salvador, nós não temos outra pessoa que anule o grau profano das trevas em sua malignidade. Você entra no hospital, você vê um bebê, uma criança, quantos dias tem? 64 dias. O que aconteceu com essa criança? Ela foi estuprada. Quanto? 64 dias, foi estuprada pelo pai. Você entra num lugar e vê uma mulher no hospital. O que aconteceu com essa moça? Foi esfaqueada. Por quê? O filho teve uma dissensão com ela e esfaqueou a própria mãe. Você tem que olhar, irmãos. Não um olhar de que isso você nunca vai ver. No dia que você fizer visita no hospital, eu fiz muitas visitas. Você vai ouvir uma história diferente de cada homem e de cada mulher. E quando você homenageia o grande Filho de Deus,
você fala assim, graças a Deus, Senhor veio. Por quê? Essa é uma malignidade que não tem como você parar. Não existe maestria, não existe ministro na Suprema Corte brasileira, na Suprema Corte americana, na alemã, na Suprema Corte inglesa. Não existe ninguém que tenha uma voz para parar essa malignidade das trevas. Só um Deus. E esse Deus é a pessoa de Cristo. E aí você entende por que eu vou para a igreja. Olha, Osmar, eu vou para a igreja. O Aquele dizendo, também vou. Por quê? Nós estamos sujeitos a um mar de problemas e só há uma pessoa. E quando você desenvolve um relacionamento que não é compatível com a vontade de Deus, você desenvolve a sua própria morte, a sua própria decadência, a sua própria, digamos assim, falência. Por que as pessoas vêm à falência? Porque a relação com Deus, na pessoa de Cristo, não é uma relação que Paulo diz bem claro. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Repita comigo: o nosso trabalho